Bem-vindos a mais um TVL Cidadã. E hoje o nosso tema é saúde mental no ambiente escolar. E para falar sobre esse tema tão importante, nós trouxemos a psicóloga, especialista em orientação de crianças e adolescentes que atua 18 anos no ambiente escolar, Melissa Miller. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Bem-vinda, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Vamos falar então sobre esse termo que está sendo tão divulgado, amplamente falado, né, ultimamente, sobre saúde mental e especificamente no ambiente escolar. Pode explicar para a gente o que isso significa e como saúde mental é tão importante para o ambiente escolar? Bom, eu vou falar um pouquinho assim, eu acho que do papel da psicologia dentro da escola, né, que eu acho que hoje é fundamental a gente pensar, quando a gente pensa em saúde mental dentro da escola, a gente tem que pensar nesse papel da psicóloga escolar, né, que é um trabalho, na verdade, muitas vezes preventivo, que é um trabalho onde a gente vai identificar alguns fatores de riscos dentro da escola, não só com individuais, né, assim, de identificar alguns sintomas, enfim, que a gente percebe em alunos dentro da sala de aula, mas eu acho que num grupo também, né, num ambiente coletivo, assim. E aí o trabalho, ele engloba não só o trabalho com os alunos, mas sim com os funcionários, com os professores, com a equipe diretiva, né, com os pais, então para que a gente possa pensar em assuntos da atualidade, situações que estão acontecendo, né, para que a gente então entre com um trabalho que a gente possa ter uma prevenção ou uma informação que a gente possa dar, não só aos alunos, mas às famílias, enfim, e a todo esse ambiente escolar. É muito importante os professores também terem essa inteligência emocional, né, que fala, e aí como tu citou também os funcionários, porque cada detalhe, cada interação com pessoas em formação, que são as crianças e os adolescentes, pode fazer a diferença, né? Pode, eu acho que o olhar também, assim, falando dos professores, o olhar do professor dentro da sala de aula para cada aluno e para a individualidade de cada aluno é fundamental. Né? Ali a gente pode detectar algumas coisas, né, o quanto a gente pode ajudar, às vezes, aquele aluno que está ali dentro, que vai trazer situações, que vai trazer muitas vezes sintomas para dentro da sala de aula também. E esse olhar diferenciado que o professor vai ter para cada um, né, vai ser fundamental para ajudar e para que a gente possa orientar, enfim, aquela família ou de que forma conduzir para que a gente possa fazer o acolhimento, né, do que está acontecendo ali com aquela criança, né, ou adolescente, enfim. E além disso, eu acho também importante, assim, a gente falar que hoje a gente vive, né, numa situação, vamos dizer assim, de informações e de acessos a informações, né, muito rápida, assim. Então, o quanto o professor também tem que estar atento a isso e atualizado a esse mundo novo que a gente está vivendo, né? Eles estão muito eletrônicos, né? Sim, então, essa nova tecnologia e esse acesso à informação muito rápido, né, que se tem hoje em dia, né, que é muito diferente do que a gente vivia anteriormente. Sim. Né? Então, assim, até a própria metodologia ela tem que ser avaliada hoje, né? De que forma a gente vai prender esse aluno, de que forma a gente vai passar a informação para esse aluno que tem um acesso ali, né? Num clique muito rápido, assim, né? E as situações, assim, mais como baixa autoestima ou até uma ansiedade, depressão, o que é mais... situações mais comuns, assim, que hoje em dia a gente percebe nas escolas? Bom, eu acho que hoje em dia, assim, a gente tem toda uma questão da inclusão, né, que se fala dentro das escolas, né, com os diagnósticos, enfim, que existem, em função, né, eu acho que hoje, cada vez mais, a gente tem um olhar muito mais atento ao indivíduo, assim, então, assim, às vezes a gente fica pensando assim, por que aumentou o número de diagnóstico, por que antigamente, né? Não, talvez hoje a gente tenha mais acesso à informação, a gente busca mais, vamos dizer assim, esse acompanhamento, né, de um profissional, não é que não existia
às vezes até existia. Quantas vezes a gente tinha alguns alunos, assim, vamos dizer assim, dentro da sala de aula que eram diferentes, mas que às vezes não eram nomeados, né? E hoje a gente, às vezes, tem nome para isso e a gente tem um diagnóstico para isso, para a gente poder ter todo um olhar diferente. Eu acho que um direcionamento para aquilo, para facilitar, né? Isso, e assim, eu acho que além disso também, hoje a gente sabe, principalmente eu acho que os adolescentes, assim, apesar das crianças também estarem muito conectadas, vamos dizer, hoje em dia, né, a jogos e informações e a tecnologia, né, então a gente também tem visto algumas ansiedades relacionadas a isso, né, em crianças menores. Mas os adolescentes também, eles têm muito um acesso à informação e essa informação, muitas vezes, ela chega de uma forma distorcida, né? Hoje em dia, a gente tem, assim, vamos dizer assim, tem situações que ditam padrões, assim, e que as pessoas tentam chegar naquele padrão e percebem que aquilo não é muito real, assim. Então, acho que existe um conflito muito grande em relação a isso. Isso é muito reforçado pelas redes sociais. Redes sociais, também, né? eu acho que sim, né? Porque aí a gente tem padrões, a gente tem informações que parece que tu tem que, né, assim, para ter uma vida bem-sucedida ou um nível de felicidade, tu tem que, né? Tem padrões de beleza hoje, tem, né, padrões de roupa, padrão de... Não que isso não existia anteriormente, claro que existia, sempre teve, né? A gente sempre teve grupos de adolescentes de diferentes formas, então para a gente ser aceito, a gente entra, né, a gente se identifica mais com um grupo ou com outro para pertencer, isso faz parte da adolescência, a gente precisa se sentir pertencente de um grupo, né? Mas eu acho que, assim, mas hoje, na verdade, como a gente tem isso muito rápido e muita informação, e nem sempre essa informação a gente vê como ela sendo a verdadeira, né? Isso confunde muito, né? Então a gente também vê vamos dizer assim, uma vulnerabilidade maior, assim, nesses adolescentes, assim, né? Em relação a esse acesso que se tem, né? E aí a gente vê, assim, situações, né, que a gente tem visto muito, assim, de ansiedade, né, riscos de suicídio, enfim. Então, acho que... E, além disso, existe muito essa questão das redes sociais, assim, o quanto as coisas parece que perdem um pouco o limite, assim. Tu fala o que tu quer, tu diz o que tu quer ao outro, né, como se fosse... E aí aquilo está registrado ali, né? Tem a prática de bullying, agora cyberbullying, né? Que também eles usam a internet para... É uma forma, talvez, de não serem reconhecidos ou achados e aí fica mais fácil praticar, né? Sim. Sim, então acho que a gente tem hoje, não é que não existia o bullying antigamente, né? Existia o bullying antigamente. Quem é que não tinha apelido, né? Quem é que às vezes não era excluído de um grupo, né? As pessoas passavam por isso, mas de uma forma diferente, né? A sensação é que hoje existe, primeiro que eu acho que tem coisas que não são mais aceitáveis, né? Que a gente percebe que antigamente a gente aceitava uma brincadeira, normal, era normal. Brincadeira, né? Isso, e hoje não é mais, né? É claro que a gente também não pode levar para um extremismo, né? Aí nada é aceitável, nada pode se fazer, né? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Mas hoje, sim, a gente tem um olhar diferente, né? Assim, os apelidos, enfim... Às vezes eles até existem entre um grupo mais íntimo, mas aquilo é permitido entre eles, né? Mas também tem essa questão do registro, assim, essa coisa de tu colocar numa rede social ou de tu lançar numa mensagem, enfim, que fica aquele registro, assim, muito rápido, né? Assim, que eu acho que antigamente a gente não tinha esse acesso tão rápido. E não tinha tanto alcance também, Não tinha tanto alcance, porque hoje, era aquele enfim, isso, e hoje tu registra, por exemplo, antigamente as coisas eram mais faladas. Ah, o fulano disse, mas quem disse que o fulano falou? Né? Hoje não, hoje tu tem o registro, né? Tu tem aquilo que fica na internet que tu não consegue mais tirar, né? E quais os cuidados, assim, que até o jovem ou os pais, né, para a família também estar sempre envolvida, né, nessa saúde mental da criança, do adolescente, quais são os maiores cuidados que é possível ter em relação a essas mídias sociais e... Na verdade, eu acho que a gente tem que estar sempre muito atento, né, assim, ao que os filhos estão vendo, ao tempo de uso de tela, né, a gente
poder ter essa proximidade também, assim, eu acho que dos nossos filhos, né, para que a gente possa entender, assim, em que grupo que ele está inserido, quem são os amigos, né? Eu acho que tem coisas, eu até vou falar, assim, porque eu tenho 3 filhos, né? Assim, tenho um adolescente, tenho um de 9 e tenho uma pequena, assim. Então, assim, são fases diferentes, né? E eu acho que hoje, assim, claro que são dificuldades diferentes que se enfrentam, né, em cada etapa. Mas, por exemplo, a gente falando da adolescência, né, eles não querem, enfim, que a gente... isso não é besteira, isso não, né, quando a gente pergunta alguma coisa, quando a gente quer ter acesso aos amigos ou as coisas que estão fazendo, eles querem ter uma vida privada, eles acham que eles têm o direito, né, de respondem ter... o mínimo, legal. Isso, só bom. que assim, antigamente não é só mais o que está dentro do quarto, é o que está dentro do celular, é o que está dentro do computador, né, então a gente tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que ter esse acesso a algumas coisas, a gente pode sim respeitar a privacidade, né, mas a gente tem que confiar e tem que também entender, e eles têm que saber disso, assim, isso tem que ficar claro para eles que isso é uma questão até de segurança, né? Porque hoje a gente também tem coisas, vamos dizer assim, tem sites falsos, né? Hoje em dia, tu tá falando com uma pessoa, mas quem sabe se é aquela pessoa mesmo que está do outro lado, né? Então, assim, e adolescente sempre acha que eles sabem tudo, né? Então, acho que isso faz parte também, isso, né? Isso é uma característica, assim. Então, a gente também tem que mostrar que não é bem assim, que existe um risco, né? Então, assim, orientar, conversar... tem que se fazer confiar, né? Sim, essa relação tem que ter essa proximidade, pais, família, né? Mas uma proximidade que eles entendam também qual é o papel do pai e da mãe, né? Porque assim, claro, porque pai e mãe muitas vezes precisa ser pai e mãe. E não é amigo, né? Assim, então precisa existir e isso precisa ficar claro para eles, né? Porque pelo cuidado que a gente tem que ter. É diferente o relacionamento. Amigos, eles podem ter vários, agora pai Sim, e mãe, para orientar e para até proibir quando é preciso, né? E outra fase da adolescência que também eu acho que deixa muito confuso é a fase dessa escolha de profissão, porque chega uma determinada histórico ali na escola que você é cobrado, né? Você tem que escolher, você tem que optar por uma faculdade, você tem que escolher. Então, esse caminho, como tornar esse caminho mais fácil, mais leve para o jovem, para o adolescente? Acho que a escolha, né, essa escolha profissional, assim, ela sempre é muito difícil, né? Claro que a gente tem, vamos dizer assim, tem jovens que já vêm muito preparado, assim, do que quer ser, né? Tem jovens que têm muitas indecisões e isso a gente tem que escolher a nossa profissão muito cedo, né? A escolha tem que ser feita muito cedo num momento de vida que é um momento muitas vezes de experimentar, de indecisões, né? De dúvidas, sem muita bagagem, né? Ainda para saber sem muita bagagem para saber isso, com certeza. Então, assim, acho que o apoio da escola é fundamental, o apoio da família é fundamental, buscar profissionais, né, que possam auxiliar se tem muitas dúvidas ou se está muito confuso. Buscar esses profissionais também, né, para buscar uma ajuda, para buscar uma orientação, para nortear um caminho. E assim, a questão da cobrança, eu acho super importante, assim, porque eu acho que hoje também se cria uma cobrança e uma competitividade entre os jovens, né, como se uma pressão, assim, em relação a essa escolha, né? E eu acho que isso é uma coisa importante da gente poder pensar, assim, né? Claro que a gente às vezes pensa, eu vou escolher uma coisa para minha vida toda, ok? Mas também a gente tem que entender que a gente pode experimentar e se caso aquilo não seja, né, o que a gente imaginava, a gente pode ter a possibilidade da troca, né? E se sentir livre, se né, sentir livre para essas poder escolhas. fazer uma escolha, né? E aí não é porque o colega vai fazer medicina, eu também tenho que fazer, né? Então acho que isso é uma coisa importante que eu acho que a escola, a família, elas podem trabalhar juntas nesse sentido, nesse momento, né? Para que eles se sintam seguros para fazer essa escolha. Então a escola
como fazer para a escola se tornar esse ambiente seguro, para poder ser inclusivo e você poder demonstrar assim a sua personalidade, seus desejos, ter essa confiança. Como é que a escola pode acolher dessa forma? Teria algum formato? Na verdade, eu acho que pela formação dos profissionais dentro da escola, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, né? Dos profissionais, assim, da metodologia da escola, dos profissionais que fazem parte dessa escola, né? Deles poderem ter um olhar diferenciado para a gente poder entender essa individualidade de cada um. Isso é uma preocupação das escolas hoje em dia? Eu acho que de muitas escolas, sim. Né? Eu acho que de muitas escolas é uma preocupação. De que forma isso está sendo feito, de que forma isso pode ser, né, assim, viável, eu acho que as escolas estão caminhando para isso. Muitas delas a gente percebe que tem um movimento para isso. Né? Ainda mais com o número hoje, por exemplo, de diagnósticos que a gente tem. Né? Então, assim, existe um movimento... não existe o ideal ainda, né? Eu acho que assim esse ideal a gente não tem, mas a gente percebe assim muitas escolas preocupadas e muitos profissionais também preocupados. Acho que no momento que a gente tiver o trabalho de todos, né, em relação a isso, acho que vai ser a gente caminha para um caminho melhor. Assim. Estivessem também se preparando, né? Porque elas não têm às vezes não acertam naquele formato, mas se preparam para receber os diferentes tipos de, como tu falou, de diagnósticos até, para incluir ali, né? Sim. E assim, é claro que a gente não pode pensar só num diagnóstico, né? A gente tem que pensar naquela criança ou naquele adolescente que está ali, né? Porque a gente tem um diagnóstico, por exemplo, mas dentro daquele mesmo diagnóstico a gente tem pessoas completamente diferentes. E a gente precisa ter esse olhar diferente para cada um, né? Dentro da necessidade de cada um. E que é claro que a gente está num coletivo dentro da escola, né? Eu não posso fazer uma prova para cada aluno, né? Não é isso, porque isso é inviável. Mas eu posso pensar em cada um como um indivíduo diferente, né? Como cada um produz e tentar tirar o melhor de cada um nesse sentido, né? Nossa, seria ótimo esse olhar mesmo. Mas quem sabe a gente caminha, né? Para um dia chegar. Sim, E a frustração? Porque a frustração nessa fase, até adultos não sabem lidar direito com a frustração, mas é uma fase de muitas frustrações que vão descobrindo, né? As crianças descobrindo coisas e os adolescentes. Como é que lidar com a frustração nesse período da vida? Bom, a frustração, ela faz parte da vida, né? Eu disse, a gente precisa entender, nos gera crescimento, né? Ninguém cresce sem frustração, né? E a vida é cheia de frustrações, né? A gente não consegue fazer tudo que a gente quer na hora que a gente quer, como a gente quer. Né? Então, acho que é a fase para aprender isso, né? É para aprender, né? Então, acho que isso é importante a gente entender, né? Os pais não se sentirem, vamos dizer assim, culpados de frustrar os filhos, né? E não permitir que se possa fazer tudo, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, assim, da gente poder entender, né? Que isso é o crescimento, né? Se frustrar é um aprendizado para crescer. Vai deixar mais forte para o que vem. Isso. Né? Porque cada vez vai se tornando mais pesada a vida, assim, né? E aí e se a gente não tem frustrações, se a gente não tem limites, como que a gente vai lidar com isso futuramente? Não tem resiliência daí, né, no caso. E um conselho agora, para a gente finalizar o nosso programa, um conselho para os jovens buscarem ajuda, não se fecharem, porque essa é uma fase, às vezes, de muita vergonha, de ficar mais introspectivo. Que conselho que você poderia dar para esses adolescentes, para as crianças, para os pais, para os professores, ajudarem para eles se mostrarem e buscarem ajuda? Buscarem se estiverem sofrendo bullying, se tiverem alguma angústia. Eu acho que hoje, assim, na verdade, o importante para o jovem, né, é que ele possa buscar alguém que ele tenha confiança, assim, alguém que ele se sinta seguro, que seja na família, que seja um amigo, que seja um professor, né? E o quanto é importante as famílias hoje, né, poderem estar atentas aos seus filhos,
né, poderem estarem mais próximas aos seus filhos, para que a gente possa ter acesso ao que está acontecendo, né? Na escola, eu acho que os professores poderem também ter esse olhar, né? Eu acho que, claro, a gente tem a preocupação do ensino, mas a gente tem que ter a preocupação também da construção do indivíduo que está sendo ali, que está ali com a gente. Então, assim, da formação, na verdade não é a construção, da formação, né? Do aluno, da criança, do adolescente que está ali. Então, poder ter esse olhar, se sentir um pouco mais próximos, né, também. E a gente tem que entender que muitas vezes ficar mais próximo do aluno não é perder a autoridade, não é perder o respeito, né, mas também é poder se aproximar um pouco para acolhê-los, né, entender a necessidade e sim, às vezes se produz muito melhor dentro de uma sala de aula. Né? Então, acho que isso é importante. E hoje a gente, assim, ó, e a gente pensar que tem profissionais que podem ajudar, né, buscar, enfim, uma terapia ou buscar a parte médica, enfim, né, ou sempre buscar alguém que esteja próximo, assim, que tu tenha uma confiança, né, para fazer esse pedido de ajuda. Eu acho que hoje a gente pode fazer e tem recursos para ajudar. Para buscar, isso mesmo. Então, Melissa, muito obrigada pela tua presença hoje aqui. E TVL Cidadão fica por aqui. Obrigada pela sua audiência.